Fala, molecada, tranquilo? Vídeo então de denúncia mais uma vez, porque a onda agora é falar que professor é vagabundo, que não quer trabalhar, principalmente aqueles que estão na rede básica pública. E aí, obviamente, eu quero fazer um contraponto a essa falácia absurda, porque de fato o que a gente observa é que a sociedade brasileira como um todo não prioriza educação, não prioriza educação básica e muito menos a educação básica pública. Vou dar alguns dados, mas a grande ideia que está por trás dessa minha argumentação é simplesmente você observar que professores ainda não estão na linha prioritária da vacinação. Então, querem iniciar as aulas com professores na ponta mais frágil, uma vez que, obviamente, crianças, independentemente da idade, têm níveis de comorbidade muito baixos, ou seja, do ponto de vista de resultado controlado, a possibilidade de alguma criança evoluir para um caso grave é muitíssimo menor do que um professor em uma fase adulta mais relevante, principalmente já passou da casa dos 50 ou 60 anos e acumulando algumas comorbidades que são inerentes a uma vida cotidiana. Então sigam aí, quem achar interessante a ideia, já dê seu like, comentário e compartilhe, porque ajuda a divulgar esse ponto de vista que eu acho que é fundamental para a gente entender por que a nossa realidade é tão ruim. Então vamos lá, esse merda do Augusto Nunes, vovozinho, brigou lá com o Greenwald, e aí ele se acha o pica, né, bicho? Bateu no Green de forma covarde, inclusive como o próprio Green colocou ele como covarde, ou seja, não anunciou o golpe. E aí ele fala que longe de um local de emprego há um ano, militantes do PT disfarçados de professores insistem em continuar recebendo salário sem dar aulas. Não há vacina para exaustão causada pelo excesso de descanso, mas a suspensão de pagamento cura qualquer epidemia de vadiagem, ou seja, acusando os professores que estão em casa trabalhando, inclusive preparando videoaulas, que a gente sabe que são muito pouco efetivas na esfera pública, porque os alunos não têm a menor capacidade de infraestrutura, diferentemente da infraestrutura pública das universidades. A gente tem alunos que conseguem aproveitar isso, porque aí muda completamente a classe social, ninguém discute isso, né? Inclusive o próprio Bolsonaro poderia discutir, já que ele é tão liberal, a entrada de mensalidade nas universidades públicas, inclusive nos ensinos militares públicos, que dão inclusive garantias de aposentadoria, porque uma vez que você insere num segundo grau no ensino militar, você passa a contar para a sua aposentadoria. Olha que beleza, o cara que passa para a escola naval, para o colégio naval, já começa a contar a aposentadoria, a carreira dele, como se já estivesse trabalhando. Ó, meus parabéns para quem acha que isso aí é trabalho, mas isso é fruto, obviamente, de uma legislação militar, né, de um arcabouço militar que vem do século XIX para o século XX, onde a expectativa de vida não passava dos 40, 50 anos. Agora isso tem que mudar, e mudar de forma drástica, haja vista que inclusive o Bolsonaro tirou os militares da reforma da Previdência. Mas esse merda aqui dos militares não fala nada, mas quer atacar os professores, e ele quer enfurnar os professores com 40 alunos em sala de aula, todo mundo pegando transporte público, sem vacinação. Porra, meu irmão, quem que é imbecil para aceitar uma situação dessa? Se você tem opção, você não aceita, caralho. Você prefere dar aula em casa, preparar todo aquele material e etc. Fazer uma dupla jornada em casa do que sair de casa para se arriscar para uma porra de um salário de merda. E esse babacão aí falando que os professores são vagabundos, vadios. Cara, quem eu conheço de professor está dando aula à distância. E dá muito mais trabalho do que preparar uma aula presencial. No entanto, o risco é infinitamente menor. Ou seja, o que o professor quer é exercer sua profissão sem risco de vida, caralho. Ele não ganha para isso, porra. Ele não ganha para se arriscar, tá certo? E aí vão comparar com outras profissões que estão se arriscando, como a questão de quem está lá na frente de hospitais, como enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, profissionais de limpeza, que precisam estar lá. Mas, obviamente, é uma discussão que não faz muito sentido, porque na profissão do professor, ele não teve que internalizar esse risco. Então, assim, um médico, enfermeiro, profissional ligados à área da saúde, em tese, eles têm que internalizar esse risco, ou seja, já está
na conta da sua profissão, no seu próprio juramento, que eles não podem se acovardar frente a essa pandemia, sendo que deve ter vários aí que passar no atestado médico para não ter que ir trabalhar, se arriscar, trabalhar em hospital, o salário dos caras são muito maiores. Então a gente tem um piso do professor do magistério próximo de R$2.000, sendo que a grande maioria é formado, o que torna a profissão do professor a pior profissão a ser escolhida por ano de estudo, ou seja, o pior retorno. E aí você atrai sempre os piores profissionais, porque é uma profissão mal remunerada. E o cara entende o professor como um bico, o cara precisa ter vários colégios para poder se sustentar, ou seja, acumula várias horas de trabalho, acaba se tornando um processo de trabalho precarizado e ninguém discute essa porra, acha que o cara é vagabundo. E diferentemente de muitos juízes, procuradores e desembargadores que estão até agora trabalhando à distância. Então esse merda do Augusto Nunes não falou nada, por exemplo, dos juízes, que estão aí fazendo home office, trabalhando à distância, ninguém está pisando em tribunal nenhum e ele falou alguma coisa. Então se atacar professor é muito fácil, né, bicho? O cara é muito corajoso. Né? Infelizmente um telhado desse de neve aí, falando uma merda dessa, teria que no mínimo tomar uma tapa na orelha para ficar esperto. E aí a gente vê quem são os partidos que de fato estão defendendo. Então o PV, na figura de um professor, né, de um deputado federal, ele também critica não só a postura do governo de incentivar o homeschooling, que agora está contra a educação que está sendo feita via homeschooling, mais ditada pela escola, mas ele quer saber como é que vai colocar a prioridade de vacinação dos professores. E aí, como é que está se dando esse caso? Foda-se, deixa o professor sem a vacina, mas precisando voltar ao trabalho. Então, existe aí uma discussão. Existem pessoas que estão colocando as crianças em homeschooling, eu acho que não tem nenhuma discussão, mas, cara, temos aí 48 milhões de alunos de educação básica no país, isso aí do primeiro ano ao 9º ano, que basicamente, aí você pode separar entre ensino público e privado, mas que precisam de professores, e quem está no ensino privado, que corre risco de ser demitido, caso não vá, ele tem que ir, não tem jeito. E aí é aquela discussão, quem tem opção, quem tem voto, quem tem a capacidade de se dirigir, o cara precisa tomar uma medida. Por isso que o cara não quer ir trabalhar, porra, arriscar a vida para ganhar pouco. Então, eu acho que isso é um ponto relevante. E quem acha que o professor é vagabundo e tudo mais, obviamente está revelando mais sobre si do que sobre os professores. Essa é a minha opinião. Quem acha que não gostou, porra, meu honorário foda-se, meu honorário vai tomar na bunda, e é isso.